Boa tarde, turma. Tudo bom? Aqui é o professor Railson. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. É, na aula passada, né, no caso, eu mostrei para vocês como se demonstra a fórmula resolutiva de uma equação no segundo grau, tá? E hoje eu trouxe para vocês aqui, devido àquela tarefa que eu deixei para vocês lá na plataforma, eu estou trazendo algumas questões de equação do segundo grau, sendo que essas equações são equações do segundo grau incompleta, tá? Eu ainda não comecei a trabalhar ainda com vocês aquela parte das equações completas, onde nós vamos usar a fórmula resolutiva, o delta, o Bhaskara. Nós ainda não estamos usando essas fórmulas, tá? Então, na aula de hoje eu vou mostrar o começo, como se resolvem equações do segundo grau incompleta, em especial quando o coeficiente c é zero, tá? Então aqui nós temos o nosso tópico da nossa aula, tá? Que é a equação do segundo grau, tá bom? Então eu já expliquei para vocês por que a equação é do segundo grau. A equação ela é dita do segundo grau porque o grau do maior termo é 2, tá? No caso, o expoente do x vai ser 2. Só lembrando que o único coeficiente que não pode ser zero é o coeficiente a. O b e o c, eles podem ser zero, perfeito? O único coeficiente que não pode ser zero é o coeficiente a. Então, na aula de hoje, nós vamos basicamente fazer o quê? Nós vamos resolver equações incompletas quando o coeficiente c for zero. Então, tem uma técnicazinha que nós utilizamos para resolver equações quando c é zero. Tá? Uma delas é colocar o fator comum em evidência. Professor, o que quer dizer em evidência? Evidência, alunos, quer dizer o quê? Que eu vou colocar o fator comum em destaque. Ou seja, eu vou colocar ele fora do parêntese. Depois que eu coloco fora do parêntese, eu vou dividir todos os termos da equação por esse cara que está lá fora do parêntese, tá? Quando eu for resolver equações com vocês desse tipo, vocês vão entender melhor, tá ok? Então, o segredo para resolver equações quando C é zero é colocar o fator comum em evidência. Então, vejamos aqui como funciona. Então, esse aqui é o nosso primeiro caso, tá? Então, o nosso primeiro caso, nós temos essa equação aqui, ó. Tá certo? Nós temos a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Observe que esse cara bem aqui, ó, o c, tá? O c é o coeficiente, é o termo independente da equação. Por que é o termo independente? Porque ele não tem incógnita, ele não tem uma letra perto dele, é só um número, tá certo? Então o primeiro caso que nós vamos ver é quando esse coeficiente aqui, c, ó, ele for zero, tá bom? Nós vimos que o único coeficiente que não pode ser zero é esse aqui, ó, é o coeficiente a. O b e o c, ele vai ser zero. Então nós estamos agora estudando somente o caso em que o coeficiente c for zero, tá ok? Então tá aqui, ó, esse cara bem aqui, quando ele for zero, tá? Eu posso descartar, né? Eu posso muito bem descartar esse zero aqui, ó, tá certo? E ficar somente com essa equação aqui, ó. Nós podemos ficar somente com essa equação aqui, ó. Ax ao quadrado, tá? Mais bx igual a zero. Então, como que a gente vai fazer para resolver equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero? Professor, eu quero resolver pela fórmula de delta, eu quero resolver pela fórmula de Bhaskara. Não precisa, tá? Toda vez que a equação for incompleta, nós podemos resolver essa equação de uma forma mais rápida e mais prática, tá bom? Então é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, é isso que eu vou ensinar para vocês na aula de hoje. É ensinar vocês a resolver equações do segundo grau incompleta quando C for igual a zero. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês como se resolve equações do segundo grau incompleta quando B for zero. Então, por enquanto, não precisa vocês estarem usando a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara. Tá
tá certo? Então vamos lá. Vamos observar, tá? Esse exemplo aqui, ó. Olha só, professor, olha, vamos entender esse exemplo. A equação que nós vamos estar trabalhando é essa aqui, ó. X ao quadrado mais 5x igual a zero. Então, como é que nós vamos fazer para resolver essa equação, sabendo que o coeficiente, tá? O coeficiente que não aparece aqui, vocês estão percebendo, né? Que tem um número aqui, que nesse caso é o número 1, tá? Então, o coeficiente A é 1, perfeito? O coeficiente B é 5 ou mais 5, tá? Então, o coeficiente A, ele sempre vai ficar perto do x ao quadrado, tá certo? O coeficiente B vai ficar sempre perto do x. E o C, vocês estão percebendo que não aparece. Então, nós podemos observar, tá? Que o coeficiente A ó, é 1, é isso? O coeficiente B é mais 5 ou 5, tá? Esse mais, ele vai ficar oculto, mas como nós estamos começando, eu vou colocar o mais na frente, tá bom? Então fica mais 5. E o coeficiente C, que não aparece aqui, ó, ele vale quanto, pessoal? Vale 0, tá ok? Então o coeficiente C, ele vale 0. Então, como é que nós vamos resolver essa equação? Vejamos só. Então, nós vamos ter que colocar o fator comum em evidência, tá? Então, nós sabemos que os coeficientes são esses, né? A igual a 1, B igual a mais 5 e C igual a 0. Então, nós sabemos disso. Então, eu posso até tirar, né? Porque essa informação aqui nós já sabemos, tá ok? Essa informação aqui nós já sabemos. Então, eu posso até tirar essa expressão aqui. Perfeito? Vamos lá. Então, feito isso, nós vamos colocar o fator comum em evidência. O fator comum em evidência é aquela letra que se repete em todos os termos da equação. Perfeito. Então, vocês estão percebendo que o fator comum em evidência, que eu posso colocar em evidência, é o x. Porque o x, olha só, o x ele aparece tanto nesse termo, que tem x ao quadrado, como nesse termo aqui, ó, que tem o quê? Que tem o x. Então, facilmente, nós podemos resolver essa equação assim, ó. Eu vou colocar o x do lado de fora, ou seja, eu vou colocar ele em evidência. Eu vou abrir parêntese, tá? Agora que entra o truque, é o pulo do gato. Eu vou dividir todos os termos, tá? Eu vou dividir esse termo por x e esse termo aqui, ó, também por x, tá ok? Então, se eu dividir por x, vamos lá, x ao quadrado. Então, primeiro eu vou dividir esse aqui, ó, tá? Primeiro eu vou dividir esse aqui, ó, x ao quadrado. Se eu dividir x ao quadrado por x, vai dar x, tá? Então, x ao quadrado dividido por x vai dar x. Então, aqui dentro desse parênteses aqui, eu vou colocar o x. Então, já ficou x. Mais quem, professor? Agora eu vou dividir quem? Eu vou dividir o 5, né? O 5x dividido por x. 5x dividido por x, vai sobrar só o 5. Pronto. Igual a 0. Eu acabei de colocar o fator comum em evidência e fazer a divisão. Agora, o que é que nós vamos fazer? Aqui nós temos uma sentença matemática, uma multiplicação matemática. Ou, né, nós temos uma operação chamada ou. O x ele vai assumir dois valores. O primeiro valor de x já está escancarado, né? O primeiro valor de x ele já é o próprio zero. E o próximo valor de x eu vou tirar da onde, professor? Eu vou tirar dentro desse parêntese aqui, ó. Tá ok? Então, nós vamos ter duas respostas. Ou o x é zero, ou o x mais 5 é igual a zero. Então, fazendo essas contas, né? Eu já sei de uma coisa. Só botar aqui, ó, que o x, o primeiro x, né? Ele já é zero. Agora falta encontrar o segundo x, né? Nós até podemos começar a atribuir dois valores.
Então aqui eu vou chamar de x' e aqui eu vou chamar de x duas linhas. Tá ok? Porque são dois valores para x. Então, o próximo valor de x vai ser quem? Vai ser x mais 5 igual a zero. Então, para eu encontrar esse valor de x, eu vou ter que resolver o quê? Uma equação do primeiro grau. Então, x mais 5 igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Esse mais 5 aqui, ó, ele está no primeiro membro, é isso? Então, eu vou passar ele para o segundo membro. Professor, então, quando eu passo um número que está com sinal positivo do primeiro membro para o segundo membro, ele vai com sinal invertido. Ele vai de modo inverso. Então, o que quer dizer isso? Tá? Quer dizer que eu vou adicionar menos 5 em ambos os lados da equação. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma operação de equivalência. Então, esse 5 aqui, ó, ele vai passar para o segundo membro, tá certo? Esse mais 5 vai virar menos 5, tá? Então, eu vou descartar esse daqui, tá? Então, vai ficar como? X igual a menos 5. Perfeito? Então, o outro valor de x é igual a... Estava zero lá, não era? Ficou 0 menos 5, né? Que vai ser igual a menos 5. Então, quais são os dois valores de x? O primeiro é 0 e o segundo é menos 5. E a solução da equação do segundo grau incompleta. Vamos ver mais um exemplo. Olha só. Olha essa equação. Nós temos aí, ó, 2x, né, ao quadrado. Nós temos 2x ao quadrado mais, menos 8x igual a zero. Aí eu pergunto para vocês, qual é o fator comum que eu posso colocar em evidência? Ou seja, aquele fator que está tanto no 2x ao quadrado como no 8x. Então, com certeza vocês pensaram no 2x, né? Por que 2x? Porque o 2x ele aparece, né? O 2x ele aparece tanto aqui como aqui. Porque o 2 ele é múltiplo de 2 e o 8 é múltiplo de 2. Então o 8 é a mesma coisa de 2 vezes 4 e o 2 é a mesma coisa de 1 vezes 2. Então quer dizer que o 2x ele está incorporado, ele está dentro, tá certo? Tanto do 2x ao quadrado como do 8x. Então o 2x ele vai ser o nosso fator comum. Então qual vai ser o segredo agora? O segredo vai ser dividir cada um desses termos aqui, ó, por quem? Eu vou dividir cada um desses termos por 2x. Vamos lá. Eu vou dividir agora. Vou pegar o 2x ao quadrado e vou dividir por 2x. Vamos lá. Quanto é que vai dar? 2x ao quadrado dividido por x vai dar só x. Muito bem. Beleza? Sinal de menos, repito, menos. Agora vem a outra parte. 8x. Ó, 8x. Esse 8x aqui dividido por 2x dá 4. Não é verdade? 4 vezes 2x dá 8x. Então aqui vai dar o 4. Então vai ficar x menos 4 dentro do parêntese e o 2x do lado de fora. Então ficou assim, igual a zero. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, né? Esse valor de x aqui, ó, 2x já é igual a zero. Consequentemente, x vai ser zero. Então, vocês estão percebendo que o primeiro valor de x está sendo sempre zero, né? É isso mesmo. Então, o x' é zero. Agora, vamos encontrar o que está dentro do parêntese. Professor, quem está dentro do parêntese? É o x menos 4. Então, quer dizer que x menos 4 é igual a zero. Novamente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos resolver essa equação do primeiro grau. Então, ó, o que vocês estão percebendo aqui, ó? Que esse menos 4, ele vai passar para o segundo membro de modo inverso. Só lembrar, inverso, de modo inverso. Então, menos 4 vai passar a ser mais 4. Então, esse cara aqui, ó, ele vai sair, né? E vai ficar igual a mais 4.
Então quer dizer que o x, ele é 0 mais 4 vai dar mais 4. Então qual é o outro valor de x? Mais 4. Então x, duas linhas, é igual a mais 4. Perfeito. Então qual é a solução? 0 e 4. Vamos resolver mais uma. Olha só. Outra equação aí do segundo grau quando C é 0. Pergunto para vocês, quem é o fator comum? Quem é o fator comum em evidência? Eu posso escolher, né? O x ou o menos x. Eu vou colocar o x novamente, tá ok? Então o fator comum em evidência aqui também vai ser o x. Mas professor, aqui tem um menos. Não tem problema, não tem problema, tá? Porque na hora que eu for fazer a divisão do menos x ao quadrado por x, lá dentro do parêntese vai ficar menos x, tá certo? Então eu vou dividir menos x, ó, vamos dividir aqui, ó, menos x ao quadrado dividido por x vai dar menos x, tá certo? Por quê? Porque se eu for fazer essa multiplicação bem aqui, ó, do x com o menos x, x vezes menos x, vai dar quem? Vai dar o próprio menos x ao quadrado. Aí continuando, mais quem? Mais, agora vamos dividir quem? O 4x dividido por x. 4x dividido por x dá 4. Ah, professor, está muito fácil. É verdade, está muito fácil. Então, 4. Aí isso aqui é igual a 0. Ah, professor, então quer dizer que, como o senhor já falou, o primeiro x, x', ele já é 0? Perfeito. Então o primeiro x ele já é 0. Agora falta a gente encontrar o que está dentro do parêntese. Quem está dentro do parêntese? Menos x mais 4 igual a 0. Só que prestem atenção, tá? Prestem atenção. O que vai acontecer aqui? Tá? Toda vez que nós formos resolver uma equação em que a incógnita, ou a letra, né, no caso, tiver negativa, eu tenho que tirar esse negativo da letra. Ou seja, eu tenho que tirar esse sinal de menos aqui da letra, tá? Então, se eu tiro esse sinal de menos, tá? É porque eu vou multiplicar a equação todinha por menos 1. Por quê? Veja bem, ó. Por que eu vou multiplicar essa equação toda por menos 1? Vou multiplicar, botar um sinal de vezes. Eu vou multiplicar. Porque quando eu multiplico, né, sinais iguais, menos vezes menos, ou mais vezes mais, o sinal sempre vai dar positivo. Então, menos vezes menos, mais. Mais vezes mais, mais. Então, como aqui já é menos, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um outro sinal de menos. Para acontecer o seguinte, vai acontecer que esse menos x vai virar x, esse mais 4 vira menos 4 e o zero continua. Por que eu fiz isso? Porque eu quero tirar o sinal negativo que está perto da letra. Então observe, ó, que esse mais aqui, ó, ele virou o quê? Menos, tá? Então esse mais aqui, ó, ele virou menos. Por quê? Porque mais multiplicado por menos dá menos, tá bom? Então, se alguém tem dúvida nesse jogo de sinal, depois eu vou botar uma tabelinha novamente para vocês não confundirem. É só lembrar, né? Mais vezes mais é mais e menos vezes menos é menos. Ou seja, sinais iguais, quando multiplicados, é mais. E sinais diferentes, quando multiplicados, é menos. Beleza? Então a mesma regrinha aqui, ó. Esse menos 4, ele vai passar para o segundo membro de modo que inverso. Tá? Menos 4 vai passar mais 4. Então vai ficar, aqui vai ficar mais 4. E 0 mais 4 vai dar 4. Ou seja, o x, duas linhas, né, é igual a 4. Perfeito? Então estão percebendo aí que é muito... Olha só, 4y ao quadrado menos 12 igual a 0. Então, quem vai ser o fator comum em evidência? Como vocês estão craques, né?
Vocês já estão sabendo quem vai ser, eu vou logo colocar. Então, o fator comum vai ser o y, né? Dividindo 4y ao quadrado, tá? 4y ao quadrado, dividido por 4y, dá quem? Dá y, tá? Deixa eu arrumar aqui, vai ficar y, tá? Menos, e aqui, 12y dividido por 4y. O y cancela com esse y aqui. E 12 dividido por 4 dá 3. Então, sobra só o 3. Perfeito? Então, sobra só o 3. E aqui igual a 0. Aí, novamente, ó, esse 4y já é 0, então y automaticamente vai ser 0. Tá? Esse aqui vai ser o y, uma linha. Agora vamos encontrar o y duas linhas. Vai sair da onde? Dentro do parêntese, né? Vou botar aqui, vai ficar então y menos 3 igual a 0. Mesmo raciocínio, esse menos 3, ó, esse menos 3, ele vai passar para o segundo membro de modo inverso. Então, menos 3 vira mais 3. Então, fica 0 mais 3, que é igual a 3. Então, y, duas linhas, é igual a 3. Beleza? E para finalizar, tá? Vamos resolver essa daqui, ó.